Boa noite, pessoal. Então, mais uma noite de aula. Creio que vocês já devem estar preparados, ou se não estão, vamos nos preparar. Você que já chegou do trabalho, já tomou aquele banho e já está esperando as dicas de hoje para você responder as questões. Você que pegou as tarefas na escola, já com ela impressa, pode responder na própria questão, na própria tarefa. E aqueles que não pegaram, escreve no caderno, ok? E você, dona de casa, já preparou o jantar? Não? Vai deixar para depois? Então, vamos à nossa aula de hoje? Vamos estudar. Vamos nessa. Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa aula com um pequeno texto, ok? Então, diz assim: matemática é história. Aí diz, leia o texto a seguir com alguns exemplos de como os povos antigos registravam quantidades. Então, nossa aula de hoje é sobre matemática, ok? Então, o título é o ábaco. O ábaco. Então, vou ler para que vocês vão ouvindo e entendendo. Então, para contar, os homens já usaram pedrinhas e seus próprios dedos. Já fizeram riscos no chão, marcas em ossos, pedaços de pau e placas de barro e até nós em cordões. Foram criados diversos instrumentos para auxiliar os cálculos. Dentre eles, o ábaco se destaca pela sua simplicidade e eficiência. Vejamos à frente. Então, existem muitos tipos diferentes de ábacos, embora em princípio todos eles sejam equivalentes. No Japão, o ábaco é conhecido por soroban e na China por suapan, que significa bandeja de calcular. Esse texto tem os seus autores, deixamos aqui, Luiz Márcio Jimenez, A Numeração Indo-Arábica, São Paulo, e Scipione, 2006, página 18 e 19. Então, esse foi um texto falando sobre alguns exemplos de como os povos antigos registravam quantidades, e aqui falamos sobre o ábaco, mostrando aqui essas duas mãos, que diz que contagem até 33, ó, aqui, contagem até 33, utilizada pelos muçulmanos para práticas religiosas. Tem uso semelhante ao do terço cristão. E aqui abaixo vamos mostrar, aqui abaixo, vocês estão vendo aqui, ó, um homem segurando aqui uma espécie de terço. Então vamos ver o que é isso. Isso aqui é chamado de quipo. É um conjunto de cordões de cores variadas com nós, usados pelos índios peruanos para fazer cálculos e transmitir mensagens. Foto de 2008. Então o nome disso aqui é quipo, usado pelos índios peruanos. Então vocês viram aí um texto de matemática, que matemática não é apenas fazer contas, mas temos que conhecer também na teoria. Então, vocês viram que eu li o texto Matemática é História e o texto falando sobre o ábaco, ok? Então, você ouviu o texto, você também assistiu o que eu estava explicando sobre o texto. Como você tem a tarefa em casa, você pode muito bem ter lido também, e agora vamos conversando sobre o texto. De acordo com o texto, como as pessoas de antigamente contavam? Aí, onde você tem a tarefa escrita, impressa, você coloca a resposta aqui. Se você não tem, escreve no caderno, ok? O segundo diz, que formas você conhece de contar quantidades? Aqui abaixo, você vai dizer alguma forma que você conhece de contar quantidade. E agora diz, aprendendo um pouco mais. Então, temos aqui essa moça dizendo, utilizamos os números em muitas situações do nosso dia a dia.
Então, você observe bem essa imagem, ok? Para responder as próximas questões. As próximas questões dizem assim: contorne os números que aparecem na cena anterior. O que esses números indicam? Então, dessa cena aqui, você vai contornar os números e dizer o que esses números indicam. A questão 4 diz: você utiliza os números em seu dia a dia? Em que situações? Aí você vai explicar que se você utiliza os números em seu dia a dia e em que situações. E por último, vai ser só até o quinto, diz o seguinte: você já pensou como seria o seu dia a dia sem os números? Você acha que seria muito diferente de como é hoje em dia? Então, aqui abaixo você vai explicar do seu jeito, do seu modo de pensar, como seria atualmente, hoje em dia, ok? Sem os números. Então, essas são as dicas das questões para você responder da aula de hoje, ok? Então, mãos à obra. Se você não entender na primeira vez, você assiste a videoaula novamente e com certeza vai responder, ok? Então, até a próxima aula, se Deus assim permitir.